O governo federal entregou ao Congresso a proposta de mudanças nas regras para a aposentadoria e para a reestruturação da carreira dos militares. Assim que chegou dos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com ministros e fez os últimos ajustes na proposta. À tarde, ele foi pessoalmente ao Congresso entregar o projeto. Humildemente eu faço um apelo a todos vocês, peço celeridade, sem atropelo, para que essas propostas, essa e a outra, no máximo meio do ano, chegue ao ponto final e nós possamos sinalizar que o Brasil está mudando. O projeto aumenta o tempo de serviço na ativa de homens e mulheres de 30 para 35 anos. Eleva a alíquota de contribuição dos atuais 7,5% para 10,5% progressivamente. 8,5% em 2020, 9,5% em 2021 e 10,5% em 2022. Pensionistas, alunos de escolas de formação, cabos e soldados que hoje são isentos também vão contribuir. A alíquota começa em 8,5% em 2020 e aumenta progressivamente até 10,5% em 2022. O texto também prevê um período de transição. Militares com mais de 30 anos de serviço na data de entrada em vigor da nova lei já poderão ir para a reserva remunerada. O militar da ativa que ainda não preencher os requisitos para a reserva deverá cumprir o tempo que falta para completar 30 anos, mais um pedágio de 17% do tempo faltante. O projeto apresentado inclui também uma reestruturação da carreira das Forças Armadas. Os ministros da Economia e da Defesa deram as primeiras explicações. Jovens que ingressavam no serviço público civil, através de um concurso público, já ingressavam em alguns outros poderes com salários acima de 20 mil, enquanto generais em fim de carreira estavam recebendo abaixo de 20 mil. Então, o que nós fizemos foi uma reestruturação feita pelos militares, sem aumento de soldo. Nós temos um compromisso com a nação brasileira de defender a pátria com sacrifício da própria vida. Essa é o diferencial. São as peculiaridades da carreira militar que estão previstas nesse projeto de lei, também além de ajudar muito o sacrifício fiscal nosso aqui. A reestruturação prevê a redução de 10% do efetivo em 10 anos, diminuindo os militares de carreira e aumentando os temporários. Gratificações e adicionais também estão previstos. Por exemplo, a ajuda de custo para a transferência para a reserva passa de 4 vezes para 8 vezes o valor do soldo, pago uma única vez. De um lado, as mudanças nas regras dos militares vão trazer um ganho para a Previdência, o sistema de proteção social das Forças Armadas, 97 bilhões de reais em 10 anos. Mas, por outro, a reestruturação da carreira vai custar quase 87 bilhões de reais. Assim, a economia para os cofres públicos vai ser de pouco mais de 10 bilhões de reais em 10 anos. Reconhecendo a especificidade da carreira, nós estamos apresentando uma correção que está sendo feita na estrutura operacional das Forças Armadas, que, como eu disse, ao longo dos últimos 15 anos vem sendo preterida na estrutura organizacional das carreiras civis, mas, ao mesmo tempo, se pede e se dá uma contribuição à reestruturação do sistema de assistência e proteção social dos militares dentro dos parâmetros que foram estabelecidos na apresentação do projeto anterior. O texto engloba policiais militares e bombeiros, que terão as mesmas regras dos militares, e prevê uma economia de 52 bilhões de reais para os estados em 10 anos. O projeto ainda tinha chegado à Câmara e o vice-presidente, Hamilton Mourão, já o defendia. Ele atinge o grande objetivo, que é tornar superavitário o sistema de proteção social dos militares, né? Que hoje, né, de acordo com os dados aí coletados, ele é deficitário, então ele passará a ser superavitário. A oposição tem dúvidas sobre o tratamento que está sendo dado aos trabalhadores da iniciativa privada e aos servidores civis na reforma da Previdência e aos militares na proposta entregue hoje. Diz que não pode haver privilégios. Será que essa proposta trazida pelo governo contribui para isso ou aumenta as distâncias
e a diferença de tratamento entre os setores. Tudo bem que há uma certa diferença, mas será que a diferença entre as propostas é razoável ou será que se trata de mais privilégio? O líder do Democratas, aliado ao governo, diz que se houver diferenças entre as reformas, caberá ao Congresso fazer os ajustes necessários. A obrigação nossa aqui no Parlamento é que, se tiver que fazer, a gente faça o que for melhor para o Brasil. E aí, se tiver que adotar uma proposta mais dura do que o que veio do governo, nós temos ambiente para fazê-lo. O líder do PSL, do presidente Jair Bolsonaro, disse que o governo vai convencer os parlamentares da necessidade da reforma. Vamos dialogar com os demais líderes partidários, com o presidente da casa e com a sociedade para ver se isso traz o princípio da equidade e que todos estão sendo penalizados ou se uma ou outra categoria está sendo beneficiada de forma diferente. O projeto dos militares vai para uma comissão especial que ainda vai ser criada. A Comissão de Constituição e Justiça aguardava a chegada da proposta para iniciar as discussões da reforma da Previdência, para os trabalhadores da iniciativa privada e para os servidores públicos. O presidente da comissão disse que até o dia 4 de abril deve votar se a PEC é constitucional. Amanhã vai ser anunciado o relator. Estarei indicando o relator amanhã, quinta-feira, para que ele possa iniciar os seus estudos e se apresentar à população brasileira. Tenho certeza que ele vai desempenhar um grande trabalho em favor da reforma da Previdência do Brasil e semana que vem poder estar emitindo o seu relatório. O presidente da Câmara alertou que o governo precisa organizar a base de apoio para aprovar a reforma da Previdência. A base é do governo, não é do presidente da Câmara, é do presidente da República. O presidente da Câmara pauta a matéria, claro, como eu sou defensor da matéria, eu ajudo. Agora, se o presidente da República não organizar a sua base no parlamento, a gente fica com muita dificuldade. É isso que está se avisando ao governo. Tem que organizar a base e acredito que o governo vai caminhar bem nas próximas semanas. O Ibope divulgou hoje uma pesquisa de avaliação de Jair Bolsonaro. O Instituto mostrou que a aprovação do presidente caiu 15 pontos percentuais desde a posse. É o pior desempenho de um presidente eleito no início de um primeiro mandato na série que avaliou Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff. De janeiro até março, a avaliação ruim ou péssima de Bolsonaro aumentou 13 pontos. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, com margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Em janeiro, os que consideravam o governo Bolsonaro ótimo ou bom eram 49%. Em fevereiro, o percentual caiu para 39% e agora recuou para 34%. Regular, 26%, depois 30% e agora 34%. Ruim ou péssimo, 11%. Depois, o índice aumentou para 19% e agora para 24%. Os que não souberam ou não responderam eram 14%, 12% e agora 8%. O Ibope também perguntou se os brasileiros aprovam ou desaprovam a maneira como o presidente Jair Bolsonaro está governando. De janeiro a março, a aprovação caiu 16 pontos percentuais e a desaprovação cresceu 17 pontos. Em janeiro, 67% aprovavam a maneira de governar de Bolsonaro. Depois, o percentual caiu para 57% e agora para 51%. Os que desaprovavam eram 21%, depois 31%. Agora o índice passou para 38%. Não souberam ou não responderam, 12%, 12%, agora 10%. Segundo o Ibope, o nível de confiança no presidente Jair Bolsonaro caiu 13 pontos percentuais de janeiro a março. E o índice dos que dizem que não confiam cresceu 14 pontos. Em janeiro, 62% confiavam. Em fevereiro, 55% e agora 49%. Não confiavam, 30%, 38% e agora são 44%. Não souberam ou não responderam, 7%. 7% de novo e agora 6%.